dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Não falem mal uns dos outros. É tão bom falar mal das pessoas. Eu primeiro, antes de entrar diretamente nessa questão, vamos falar sobre palavra, a língua. A Bíblia tem muitas passagens a respeito da palavra, da nossa língua, de como muitas vezes não a controlamos. E a Bíblia fala da importância disso. E a palavra é tão importante, irmãos, porque tudo que existe no universo foi feito por meio da palavra. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente percebe claramente ali, Deus disse a palavra. Em João, isso é muito reforçado, quando fala que no princípio era o verbo. E é interessante porque, na língua portuguesa, o verbo é o centro de uma mensagem. Claro, nós temos frases que não têm verbo, é verdade, mas está ali oculto um verbo. Né? Nós temos frases só com verbo. Está chovendo. Acabou. Falhou. Então, é interessante porque na tradução do grego para o português, permaneceu o verbo. O verbo, nós temos verbos de ação, nós temos verbos de estado, mas os verbos de ação, eles sempre carregam uma intenção. Deus falou, e todo o universo veio existir, irmãos. E Deus, quando Ele formou o homem, a mais elevada das criaturas, né, da sua criação, Ele dotou o homem dessa capacidade de se comunicar, falando. Interessante. Claro, há linguagens de animais, um pouco mais limitado, evidentemente, mas nós temos uma capacidade de comunicação. Podemos falar, podemos escrever, porque Deus nos deu o dom da linguagem. Né? O diabo, ao tentar Eva, ele usou palavras mentirosas, ele deu uma torcidinha, né? Aquela leve desviada na palavra que Deus tinha dado, e aí os dois acabaram caindo em pecado. Então, quando o ser humano também, mais para frente, no relato bíblico, quando eles se tornam tão orgulhosos, né? E abusaram da dádiva que Deus tinha dado a eles, e vamos construir uma torre para chegar até o céu. A Bíblia não fala qual era a intenção, mas dá para a gente imaginar, né? Era só para chegar lá e falar, oi anjo, tudo bem? Beleza, Deus? Tudo certo aí, velho? Ele é antigo, né, velho? Mas não era isso. E Deus confundiu a linguagem, né? Então, assim, mesmo que a gente abuse dessa capacidade, ainda é uma bênção. Vivemos na cultura do cancelamento. Para ter uma ideia aqui, claro, eu não vou saber você que está em casa, mas quantos aqui já foram cancelados? Pode levantar a mão. Poucos? Alguma opinião que você deu, alguma coisa que você expressou, pode abaixar a mão, e você foi cancelado. O que é esse cancelado? Um termo meio novo, não sei como é que o tradutor está se virando para falar sobre o cancelamento. O cancelamento é quando é uma tentativa de calar você, de não permitir que você fale mais. O cancelamento é quando alguém diz, o que você fala não vale, não é importante, não faz diferença. Ou, pior, o que você fala é algo bobo, é algo burro, que não mostra inteligência. Isso é o cancelamento. E nós vivemos nessa época. Uma simples opinião que você emite já é motivo. Né? Se você é estudante, está na escola, né? Pode ser faculdade, você sabe o que é isso. Se você lê noticiário, você sabe o que é isso. Né? Então, nós vivemos nessa era. Né? Foi pela proclamação da palavra de Deus, por meio da comunicação, que nós
conhecemos o Senhor. Olha como a palavra é importante, né? A própria Bíblia, em Romanos 1,16, fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Né? Então, assim, a Bíblia também fala que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Nós, como discípulos de Cristo, temos essa missão. Paulo expressou isso quando ele falou para Timóteo, mas o que ele falou para Timóteo vale para nós. Ele falou para Timóteo, prega a palavra. Seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmita isso também aos homens fiéis. Paulo falando para Timóteo, e essa palavra é para nós, quando Jesus falou, vão ao mundo e façam discípulos, preguem a palavra. Então a língua é uma força poderosa. Língua, não esse órgão aqui, mas a língua como linguagem pode ser usada para o bem, pode ser usada para exprimir amor, oferecer salvação, mas também pode ser usada para o mal. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza de que todos aqui já ouviram uma palavra muito ofensiva, muito dolorosa, que cortou você. Também tenho certeza de que todos nós já falamos palavras assim. Já dissemos frases que ofenderam as pessoas, que machucaram, porque a gente queria mesmo machucar. Então essa é a língua, né? Essas possibilidades, Paulo contrasta muito bem em Tiago. Se você tem sua Bíblia aí, não vai ter projeção, tá? Então, Tiago, capítulo 3. É um trecho de 12 versículos, mas que vale a pena a gente dar uma olhada. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Já começa dando uma paulada aqui. Você quer ensinar, você quer ser mestre? Bom, você vai ser julgado com mais rigor do que os outros. Pois é. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, o que é tropeçar no falar? É exatamente aquilo que nós estávamos comentando aqui, né? Aquelas palavras que não edificam as pessoas, aquelas que ferem, que machucam, que causam trauma. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Interessante, Paulo coloca aqui todos os desejos do nosso ego, da nossa carne, subordinados ao controle da fala. Interessante isso. Porque muitos dos nossos descontroles vêm da fala. Quando a gente fica, meio bravo, meio bravinho, a gente, como diz em português, a gente solta os cachorros. Compliquei lá para o tradutor. Soltar os cachorros. Deve ter alguma expressão na língua japonesa que expresse um pouco isso. Mas, irmãos, é isso. Se colocamos um freio na boca dos cavalos... olha a comparação que Paulo fala aqui. Para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, um animal como o cavalo, quando coloca o freio na boca, controla-se o cavalo todo, o corpo dele inteiro. Interessante isso. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levado para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Uma palavrinha mal colocada, uma palavra que seja, um adjetivo, você coloca um relacionamento inteiro de anos a perder. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro.
e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Jesus. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. E para quem acha que isso é exagero, olha o que Paulo diz depois. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar a água doce. Irmãos, essa é a condição da nossa língua. Isso não é algo pequeno, sem importância, ou de importância menor. Imagine construir um site completo. Nós, como cristãos, como aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus, aceitaram seu senhorio, nós tentamos. Quando a gente se converte, a gente deixa para trás muitas coisas, especialmente quando a gente se converte depois de grande, né? Quando não nascemos num lar cristão, como eu não nasci. Então a gente pensa, não, agora mentir, roubar, matar, essas coisas não pode. Mas eu nunca ouvi alguém falar, olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Então entregue sua vida a Ele, entregue sua língua a Ele. Nós entregamos muitas coisas ao Senhor. Muitas pessoas usam a linguagem para falar palavrões, piadas que não são convenientes. Muitos usam a língua para espalhar boatos. E como nós temos boatos atualmente na nossa sociedade sendo espalhados. A gente usa a língua para fazer acusações sem fundamento. Eu quero que você pense aqui. Você que está aqui, você que está nos assistindo. Vamos pensar numa comunidade menor, porque o mundo inteiro é muito grande. Vamos pensar primeiro na sua família. Sua família. Você elogia os outros membros da família ou você fala mal deles de vez em quando? Mãe, você fala bem do seu marido para os seus filhos? Ou é sempre alguma coisa, seu pai deixa a toalha molhada na cama? O papel higiênico fica virado para o contrário. Bom, defeitos todos nós temos, né? Mas como é que a gente se porta dentro da nossa família? O núcleo familiar. Filhos, vocês elogiam seus pais? O pai para a mãe, a mãe para o pai? Vamos ampliar um pouquinho nas festas familiares. Natal, Ano Novo, Páscoa. Logicamente que é tudo uma maravilha, ninguém fala mal de ninguém, não é? Às vezes não é assim, né, irmãos? Olha, vai ter a festa da família lá no Natal. Putz, aquele primo vai. Ah, meu Deus do céu. Nós somos assim. Pensamos seriamente sobre isso? Ou a gente acha isso tudo natural, é normal? E quando não falamos nada e damos aquele sorriso amarelo, na língua japonesa tem uma expressão que muito perfeita, tatemae. E muitos consideram isso virtude. Não falar o que você pensa e o que você sente verdadeiramente. Com uma desculpa, mas se eu falar o que eu penso, eu acho que eu vou causar conflito. Mas você pensa e você fala para outros, não para a própria pessoa. Pois é, e aí nós vamos entrar, né, numa coisinha chamada fofoca. E isso é muito sério, irmãos.
Nós não podemos falar sobre o domínio da língua sem falar sobre fofoca. Nós ouvimos fofoca, nós espalhamos, somos vítimas das fofocas. E olha, tanto ouvir, quanto espalhar, quanto ser vítima, ferem o Senhor da mesma maneira. Quando eu conto para alguém algo que deveria ficar só para mim, a gente tem uma justificativa muito boa. Nossa, olha, eu estou contando isso para vocês, esse problema que a pessoa lá tem, porque a gente precisa orar por ela. Olha que desculpa boa, gente. Você precisa orar por ela, então eu estou contando essas porcarias todas que ela está fazendo aqui. Que hipocrisia. Que hipocrisia. Porque o problema, muitas vezes, é que a gente não ora, não. A gente fala que precisa orar, mas a gente não ora. Mas a gente fala bastante sobre o assunto. Nossa, muito. É tão bom ficar sabendo das últimas notícias, né? Aquela coisa, tem uma coisa para te contar. Conta. Nossa, curiosidade. Eu quero saber da vida das pessoas. Tanto, gente, que alguns sites, né, sobre o que ocorre com as celebridades estão entre os mais vistos da internet. Nós somos assim. O ser humano é assim. O único problema é quando nós somos o alvo, ou a vítima da fofoca, né? Aí é um problema, né? Então, de novo, quando a gente se converte, nós deixamos aqueles grandes pecados, né? Como eu falei, mentir, roubar, beber, enganar, usar drogas, tal. A gente começa a passar tempo com os nossos novos amigos, que agora são irmãos, falamos a respeito do Senhor, falamos sobre nossa vida, sobre o que acontece ao redor. Inofensivo. Será que é? Quantas vezes essas conversas estão cheias de julgamentos, boatos, do tipo, ouvi dizer. Quando nós estávamos em São José dos Campos, a gente fazia parte lá da equipe pastoral com o pastor Guto Umeki, que está agora em Pompeia. E ele tinha uma atitude que me ensinou muito. Toda vez que alguém chegava para ele, pastor, eu ouvi dizer, ele já parava, para, você ouviu de quem? Sabe por quê, irmãos? Porque normalmente, quando a gente fala essa frasezinha aí, olha, pastor, eu ouvi dizer, na verdade você não ouviu de nada, é você que está querendo dizer. Mas fala, eu ouvi dizer, porque aí você tira a tua responsabilidade. Não sou eu que estou falando, pastor, é alguém que falou. Aí quando a pessoa falava, eu não sei, então pode parar. Não continue. Não, mas é um problema, então vá falar com a pessoa. E aí ele já cortava a fofoca pela raiz. Olha que atitude sábia. A pessoa está com um problema sério, vá falar com ela. Então, esse ouvir dizer, né? A Bíblia fala muito sobre fofoca. Ela não usa essa expressão em português, não sei se existe essa expressão no grego ou no hebraico, mas tem outros termos. Maledicência, que é o mal dizer, dizer mal de alguém. Outra palavra, falar mal. A Bíblia usa a palavra mexerico. Mesma coisa, fofoca. Bisbilhotice, bisbilhotar a vida dos outros é tentar saber quais são aqueles segredinhos que as pessoas têm, aquelas porcarias que ela não conta para ninguém, mas que você quer saber. A Bíblia também usa a palavra blasfêmia, que é você falar mal de algo que é sagrado. Falso testemunho, isso está nos 10 mandamentos, gente. Dizer falso testemunho. Falso testemunho é você dizer que alguém fez alguma coisa que não fez. Ou que você acha que fez. Vamos abrir algumas passagens para a gente dar uma olhada nisso. Vamos abrir em Provérbios. Provérbios. Depois de Salmo. Salmo está bem no meio da Bíblia. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13.
O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio, esse eu é o Senhor. A soberba é orgulho, arrogância, mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Fala mal dos outros. O Senhor odeia. Pesado. Vamos mais para trás. Vamos para Levítico. Levítico está lá no início da Bíblia, capítulo 19. Versículo 16. Aqui diz o seguinte: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Deus coloca lado a lado você desejar a morte de alguém e falar mal de alguém, lado a lado. E usa a expressão mexeriqueiro. É aquele, popularmente, fofoqueiro. Não anda com fofoqueiro não, filho. Vamos ver mais uma passagem. Salmo, agora no meio da Bíblia mesmo. 101. Capítulo 101, versículo 5. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Uau! Aquela pessoa que, escondidinho lá, caluniar é falar mal de alguém. Falar, inclusive, quer dizer, a calúnia é aquilo que a pessoa nem fez. Tanto que existe um processo jurídico que você pode fazer contra alguém que fala algo, dá um adjetivo, você é ladrão, e você nunca roubou, isso é uma calúnia. Então, Deus diz que vai destruir esse. Pesado. A gente não lê esses versículos, né? Sabia? Está na tua Bíblia também. Está na minha. Pois é. Deus compara, né? Os difamadores. Difamar é falar mal contra a fama de alguém, né? Aquela pessoa que não merece confiança. Compara com assassinos. Vamos para o Novo Testamento? 1 Pedro. Lá para o final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pedro está falando aqui de várias coisas que nós devemos abandonar. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Todo tipo. Não sobra nada para você falar mal de alguém. Não, mas é verdade. Mas é todo tipo. Você está falando mal. Mas é verdade. Então, se é verdade, não é mais falar mal? Então, fale bem. Pois é. E o último versículo, Efésios, volta um pouquinho aí. Efésios capítulo 4, versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Que não haja entre vocês isso. Continua. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Olha. Conhecem aquela frase? Eu perdoo, mas não esqueço. Não perdoou. Claro que a gente não tem amnésia, né? De repente, não estou lembrando de nada. Não, você lembra, mas deixa para lá. Se você perdoar. E o perdoar aqui, irmãos, é perdoar os erros dos outros, dos irmãos. Porque aqui, Efésios, Paulo está falando para os crentes. Fofoca não precisa necessariamente ser mentirosa. Né? Aí a gente pensa, mas isso é verdade. Né? Eu tenho uma frase que às vezes eu uso, cínica.
Não, eu não estou fofocando, eu estou apenas analisando um fato. Olha que frase bonita. Estou analisando um fato, e o fato é aquele erro que aquela pessoa, né, que aquele líder, que aquela pessoa da igreja cometeu. Eu estou só analisando. Como nós somos, né? Como nós usamos a linguagem para torcer as coisas, para nos livrar da culpa. Que começou lá no Éden, né? Quando Deus confrontou ali o casal. Confrontou primeiro Adão, né? Porque afinal de contas ele era, né, foi o primeiro, cabeça lá. Adão, o que você fez? Essa mulher aí, que o Senhor me deu. Culpou dois numa frase só. Culpou a mulher e culpou Deus. Nós somos assim. Aí Deus foi para Eva. Não que Deus aceitou aquela frase do Adão como certa, né? Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente, Senhor. Ela me enganou. Não assumimos aquilo que falamos ou que fazemos. E a serpente não tinha quem culpar, né? Então, mas todos receberam a consequência do pecado. O problema, irmãos, é que a fofoca, quando nós fazemos, quando a gente fala de alguém, e aquilo que a gente está falando não ajuda a resolver o problema da pessoa. A gente só fala que ela tem um problema ou que ela fez alguma besteira, que ela aprontou alguma coisa, mas a gente não dá sugestões. Bom, como é que nós vamos ajudar essa pessoa? Alguém aqui já falou isso? Irmãos, olha, aquela pessoa está fazendo isso. Como é que nós vamos ajudá-la? Essa segunda frase, normalmente a gente não fala, não. Aí o outro, cara, menina, nossa, mas que coisa, quem diria aquela pessoa fazendo isso? Nossa, é mesmo, né? Aí fica lá na igreja, parece santo. Onde está a tentativa da resolução do problema da pessoa? Não existe. Porque não é esse o objetivo da fofoca. A gente quer falar mal. A gente não quer participar da solução do problema. Porque se alguém fala, não, então vai lá falar com ela, pô. Ajuda lá. Eu não, vai você. Somos assim. Aliás, né, é até melhor a gente transmitir essas informações aí, se a gente não é nem parte do problema. E a fofoca ainda tem outro objetivo. Você quer falar mal para acabar com a pessoa mesmo. Não precisamos levantar a mão quem já fez isso aqui, né? Melhor não. Para acabar com a reputação, para deixá-la para baixo, para que os outros não respeitem mais. Muitos acham que só ouvir não é tão grave quanto espalhar. Mas isso não é verdade, não. Olha o que Deus diz. Provérbios 17, vamos voltar lá para Provérbios 17. Provérbios 17, 4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. Sabe o que é um lábio iníquo? É aquele que fala mal. Então, a pessoa má, ela dá ouvidos. Só ouve. Aqui a Bíblia já chama de malfeitor. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Sabia que tem esse versículo na tua Bíblia? Tem esse versículo aí. Olha, então quem dá ouvidos para a fofoca, só dá ouvidos. Ou é malfeitor ou mentiroso. Em qual dos dois a gente está? Nenhum dos dois é muito confortável, não é, irmãos? Ouvir é tão errado quanto espalhar. Ouvir e não fazer nada. Uma vez alguém falou que ouvir uma fofoca é como receber uma mercadoria roubada. Receptador. Então isso nos faz tão culpados quanto, né? Davi passou por essa situação, isso é falado em 1 Samuel 24. Vamos voltar um pouquinho, está em Provérbios aí? Volta um pouquinho lá para Samuel.
Samuel. Tá antes de Reis, tá? Primeira Samuel 24. Davi passou por essa situação aí. 24, Samuel 24, versículo 9. E Davi disse a Saul, por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Saul, é fofoca, por que você dá ouvidos a essa fofoca? É uma boa pergunta, gente. Por que a gente dá ouvidos à fofoca? Será que não é porque a gente está sempre esperando acreditar no pior das pessoas? Para ter algo para falar contra ela? Alguém fala, nossa, é mesmo? Quem diria, né? Como é uma tentativa de deixar a pessoa num degrau mais baixo do que o nosso. Nós somos melhores. Não faço esse troço aí, não. Que coisa. Por que ao ouvir uma fofoca, não respondemos da seguinte maneira, olha, você está me contando algo que eu nem devia ouvir. Você tinha que contar isso primeiro ao Senhor e depois para a pessoa de quem você está falando. Um desafio para nós. Quando alguém vier contar alguma coisa para você, de alguém, pode ser teu parente, pode ser teu amigo, pode ser um conhecido, sei lá, ou desconhecido. Se alguém vier contar, desafio para nós, todos. Olha, eu nem devia ouvir isso aí que você está falando. Fala para o Senhor primeiro, depois fala para a pessoa. Ah, não vou falar, então pode parar aqui mesmo. Vai ser difícil a gente... Não, mas é aquela pessoa. O que será que ela fez? A curiosidade. Vai ter que lutar contra isso. Pois é. Eu acho que se a gente agisse assim, a gente acabaria com a maior parte das fofocas, né, que existem no nosso meio. Pelo menos isso daria, acho que, um freio. Frearia um pouquinho as pessoas de ficar, né, com conversa fiada para o nosso lado. Olha o que diz em Provérbios 20. Interessante também. Provérbios está depois de Salmos, tá? Você está em 1 Samuel, vai para frente. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. O mexeriqueiro, fofoqueiro, revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Fica longe, porque ela está contando algo de outra pessoa, mas ela vai acabar contando sobre você. Não se mete com ela, não. Não ande com esse tipo de gente. E um parênteses que eu quero fazer aqui. É muito comum a gente ouvir que as mulheres são mais fofoqueiras. Não vi nenhum estudo científico falando sobre isso. O fato é que o ser humano adora uma maledicência. Não é só a mulher, não. Talvez a mulher seja mais autêntica. Ela não dá desculpa. O homem fala, não, vamos aqui analisar um fato a respeito daquela pessoa. Ela está cometendo um engano. Então, precisamos analisar todas as nuances e todos os detalhes desse caso. Talvez, né? E a mulher, não, você quer... Sabe a fulana? Nossa, você não sabe o que você... Ah, mas você, quando você fica sabendo... Bom, gente, qual é a diferença? Não é? Pois é. O último versículo que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus e é uma palavra falada pelo próprio Jesus. Eu acho bem forte. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Isso me faz tremer, porque tudo isso que eu falei até agora, gente, aqui, serve, é para mim. Não é que serve para mim, é para mim. Então isso me faz tremer.
e clamar pela misericórdia do Senhor. Toda palavra inútil. Ah, mas aqui não está falando especificamente sobre fofoca. Fofoca é útil? Aqui, na verdade, Jesus está ampliando bastante o leque. Qualquer palavra inútil. O que é palavra inútil? Boa pergunta. É a palavra que não edifica ninguém, que não traz bem nenhum para as pessoas, que pode provocar mal para as pessoas. É a palavra inútil. É engraçado. Não é engraçado porque não dá vontade de rir, mas parece que quanto mais as pessoas se aproximam de Jesus, se ela se aproxima realmente de Jesus, ela julga menos as pessoas. Eu creio que esse é um teste muito bom. Você fala muito das pessoas, você julga as pessoas, então você não está tão próximo de Jesus assim. Porque quem está próximo de Jesus sabe que é pecador miserável, que não merece nada a não ser morte. E só pela graça de Jesus é que tem alguma chance. Então quem sou eu para julgar o erro dos outros? É um teste. Quem critica muito os outros está se afastando de Cristo. Porque Cristo não julgou ninguém. E as verdades que ele falou para as próprias pessoas. Não falou para outros. Quando ele repreende lá no mercado, que ele chicoteia lá um monte de vendedor de coisas no templo, ele falou diretamente para eles. Falou para os discípulos, tá vendo aquele pessoal lá? Eu vou lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chicotear todo mundo, expulsar todo mundo de lá, vocês vão ver. Não, ele falou direto. Não ficou falando para ninguém mais. Eu queria convidar você para um momento de reflexão, de oração. Vamos nos examinar, todos nós. Vamos nos examinar. Como é que está a nossa atitude em relação às pessoas, especialmente aquelas pessoas que não agradam muito a gente? A gente fala mal delas? Sua família, núcleo, sua família ampliada, as pessoas da igreja. Como é que tem sido a nossa atitude? Você que está em casa, gostaria de fazer o mesmo convite, de se colocar diante de Deus agora e questionar. Temos falado coisas boas das pessoas? Ou quando a gente abre a boca é sempre para criticar e fazer uma fofoquinha? Pai, queremos primeiro agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis, Senhor. Merece toda a honra, toda a glória. E queremos agradecer pela salvação que temos em Jesus. E também queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, nessa tarefa, nesse desafio difícil para nós, que é não falar coisas que sejam inúteis. Primeiro, ajuda-nos a perceber quando estamos fazendo isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos tocar nesses momentos, para que a gente possa imediatamente reconhecer o que estamos fazendo e voltar, Pai. Voltar atrás e buscar Teu perdão. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria contar só uma historinha. Acho que boa parte de vocês conhece. A historinha das 3 peneiras. Quantos conhecem a história das 3 peneiras? Pode levantar a mão? Tem alguém que conhece. Que bom. Um jovem procurou um sábio e disse que precisava contar algo para ele sobre uma pessoa. Analisar um fato. Ele queria falar para esse sábio
sobre alguém. O sábio estava lendo um livro, ergueu os olhos e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? Aí o jovem: que 3 peneiras são essas? Não sei do que o senhor está falando. Então, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros, dessa pessoa aí, é verdade? Ocorreu mesmo? Caso você tenha ouvido falar, a coisa tem que morrer aqui mesmo. Bom, então suponhamos que seja verdade. Então deve passar pela segunda peneira. A peneira da bondade. O que você vai contar sobre essa pessoa? É alguma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir a fama dessa pessoa? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, então ainda tem que passar pela terceira peneira. A necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a pessoa? Melhora o planeta? Ajuda o meio ambiente? Se passou pelas 3 peneiras, então conta. Estou aqui para ouvir. Então, assim, tanto você como eu, como essa pessoa de quem se quer falar, a gente vai se beneficiar. Mas, caso contrário, esquece. Enterra isso aí. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e aumentar a discórdia entre as pessoas. Interessante. Isso aqui não é de um livro religioso, mas tem sabedoria aqui. 3 peneiras. É verdade? É uma coisa boa? É necessária? As 3. Passou nas 3? Conta. Todo mundo vai se beneficiar. Não passou muito bem por uma delas, então esquece. Enterra isso aí, porque não vai trazer bem para ninguém. Amém, irmãos? Deus abençoe, que nos ajude a refrear a nossa língua, que é difícil de ser domada. Amém? O Kengo hoje está fazendo barba, cabelo, bigode, mais um monte de coisa, porque ele estava traduzindo, agora vem correndo aqui para dirigir o final do culto.